A paz do Senhor para todas, uma boa tarde. Sou a missionária Lucilene e mais uma vez fui convidada para trazer uma palavra para as nossas meditação, né? Espero que essa palavra venha falar o coração de cada um de vocês, como falou no meu. Que quando a gente somos convidada para trazer uma palavra, a palavra primeiro ela cai para nós, né? Que Deus abençoe a vida da irmã que fez a oração aí pela minha vida, amém? Que Deus venha, assim, continuar te usando como atalaia no mundo, amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu estava meditando nela, que é uma coisa linda, Jó 42. Eu vou estar lendo alguns versículos para a gente ganhar tempo, que fala assim, Jó se humilha perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falei, eu te perguntei, tu me ensinaste. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e da cinza. Glória seja a Deus. Essa história de Jó é uma história muito linda. Um homem cheio de riqueza, com sua família, né? E era invejoso. Todo mundo que olhava para Jó via que ele era uma pessoa abençoada. No Jó do primeiro, a gente vai ver que Satanás ele vai pedir permissão a Deus para tocar na vida de Jó, nos beijos de Jó, porque Satanás achava que ele só louvava o Senhor, era grato a Deus pelas riquezas que ele tinha, pela família que ele tinha, e o Senhor permitiu. E ali começou a ser, né, na vida de Jó, é, uma cobrança que muitas pessoas que conheciam Jó começou a achar que ele não era mais de Deus, que ele estava fazendo algo que estava chamando a ira de Deus. Mas Jó estava sendo testado por Deus. Porque aqui no 42 acho lindo, quando Jó ele se humilha perante a Deus, porque aquilo que ele não conhecia, ele louvava, mas agora ele disse para o Senhor que agora ele conhece. E muitas vezes a gente vê as pessoas passando por algo menos do que o Jó, mas começa a se reclamar diante do Senhor. Não tem força mais de orar, não tem força mais de buscar a face do Senhor. E Jó foi diferente. Ele passou por tantos escassez, por tanta prova, que as pessoas que conheciam ele, quando passava que ver ele naquela situação, achava que Deus não era mais na vida de Jó. Mas Jó ficou ali. O que fez por onde Jó obter a bênção do Senhor foi a sua perseverança. Ele não desistiu do Senhor. A sua esposa, quando viu os bens materiais chegando, riquezas, ela não reclamava. Mas quando ela começou a ver Jó perdendo tudo, Jó perdendo saúde, ela mandava Jó amaldiçoar esse Deus e morrer. Mas Jó não deu ouvido para ela, porque Jó estava fiado, aliançado com Deus. E muitas vezes isso falta sobre as nossas vidas. Porque por mínimos do que ele passou, a gente muitas vezes está reclamando. E uma coisa que também acontece. Hoje, se você passar por alguma dificuldade, as pessoas já acham que a gente está no pecado. Eles esquecem que Jó foi o que mais sofreu e ficou e prevaleceu na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o seu coração estava voltado ao Senhor, não estava na riqueza, não estava nos bens materiais, porque ele sabia o Deus que ele servia. E eu vejo as pessoas falando assim: ah, eu estou passando para o teste de voz. Ninguém passa. Só ficou Jó aqui. E é uma experiência tão linda que ele fez com o Senhor, de permanecer, mesmo com dor. Aleluia. Porque quem passava via Jó ali, na terra, se coçando, mas ninguém chegava perto de Jó para prometer nada, para falar nada. E acho que é interessante que hoje isso acontece sobre as nossas vidas. Mas o Senhor, ele olha para dentro de nós. O Senhor, ele sabe que ele tá, o Senhor permite nós passar por coisas que vai doer a nossa alma, por dificuldade.
né? Mas no fundo, ele vai ver se lá no fundo a gente está sendo fiel a ele, temendo a ele e acreditando no que ele vai fazer. E quando eu vejo essa palavra assim, eu falo, meu Deus, o Senhor estava preparando, né, uma oportunidade para Jó ser abençoado, mas como ele sofreu? Ele perdeu tudo, porque o inimigo tocou em tudo que Jó tinha. Jó perdeu toda a sua família completa, mas ele não deixou de louvar o nome santo do Senhor Jesus. E ali mesmo, naquele estado, ele começava a orar pelos seus amigos. Aleluia. Mas uma coisa eu sei, os amigos de Jó, naquela época, eles se tornaram inimigos. Por quê? Eles não entendiam porque Jó estava passando por aquela situação. E hoje isso não acontece na nossa vida, acontece. A gente estamos reprovados por Deus para ver se a gente vai suportar até o fim, porque as bênçãos do Senhor não estão no início nem no meio, ela está no fim. Dependendo de como a gente vamos agir diante do Senhor. Porque eu vejo pessoas passando por poucas dificuldades, já não querem mais orar, já não querem mais ir para a igreja, já não tem mais força, aleluia. É como se Deus não existisse mais para elas. E eu já vi uma pessoa falando assim: Deus me esqueceu. Eu falei, meu pai. Então, tem pessoas que o Senhor ele nem reprova, porque ele sabe que não vai aguentar. Mas quando você é fiel a Ele, quando você passa pela dor, quando você passa pela escassez, e Deus está vendo, Deus ainda lá do céu está olhando você, louvando e exaltando o nome santo dele, Ele vai agir. No tempo dele, não é no nosso. E às vezes nós temos pressa de sair do escassez, daquilo que o Senhor está preparando. É na dor que Ele nos prepara para a gente ser um bom soldado, para a gente dar testemunho não da vida dos outros, mas da nossa própria vida. E o que eu acho lindo é a restauração que Deus fez na vida de Jó. Eu acho lindo que as pessoas tudinho que se afastaram dele foram de volta para ver, aleluia, Jesus, para contemplar o que Deus ele fez na vida de Jó. Porque o Senhor abençoou Jó com novas famílias, com bens materiais, e eu acredito que aquelas pessoas que não deu nada por ele começaram a admirar, mas não era que ele estava sofrendo, mas ele estava nas mãos de Deus. Porque eu tenho isso. Mesmo que as pessoas carnais olhem para nós e vejam nosso sofrimento, e depois eles fiquem murmurando, mas nós estamos sofrendo, mas tem alguém que está cuidando de nós, das nossas feridas, das nossas dores, das nossas frustrações. E nem todo mundo, louvado seja Deus, eles querem que o Senhor venha trabalhar de uma forma especial. Quero bênção, aleluia, Jesus, mas não quero passar pelo moinho. E uma coisa eu falo, Jó foi a única pessoa que o Senhor, que fala na palavra, que pediu permissão a Deus para tocar nele. Olha que coisa linda. E quando Jó ele foi levantado pelo Espírito Santo de Deus, mudou tudo. Mudou as pessoas, os comentários das pessoas, porque, infelizmente, as pessoas acham que servir a Deus é você não pagar preço, não passar por processo. Se eu vivesse assim, eu ia ficar preocupada. Como que eu estou diante do Senhor? Será que eu estou agradando? Porque desde que eu vim para casa, para a presença do Senhor, que eu passo a experiência com Ele. Cada experiência é uma história, cada história é o agir de Deus, e é assim que o Senhor ele faz. O Senhor não chamou ninguém para na presença dele para ser uma pessoa desocupada, não. É para a gente ser uma soldada valente. Aleluia, Jesus, que a dor está doendo ali, mas tem tempo para falar do Senhor Jesus, que está ali passando por uma escassez, mas está falando que Jesus ele é bom, que ele salva, que ele liberta, aleluia, Jesus. Muita gente fala que parece que eu sou meia doida pelas coisas que eu enfrento e ainda recebo, louvado seja Deus, convite para ministrar e eu vou numa alegria tão grande. Muitas vezes eu estou com dor, mas quando eu chego lá, nos lugares que eu sou convidada, a dor passa. Porque quem cuida de mim é o Senhor Jesus, Ele é o meu médico. Eu falo, Senhor, eu não tenho que temer a nada nem a ninguém, porque a minha vida está nas tuas mãos. E é o Senhor que cuida da maneira que o Senhor quer. Já me falaram para me fazer campanha para Deus me renovar e eu voltar.
a trabalhar. E eu falei: olha, se fosse para Deus fazer isso, ele já tinha feito. Porque hoje eu entendo que o meu lado, louvado seja Deus, de dores, eu estou servindo mais a Deus do que antes. E ele não deixa faltar nada na minha vida. As pessoas sabem, nada, nada. Passei pelo processo, mas ele viu que eu estou glorificando o nome santo dele. Porque assim como Jesus, ele restaurou a vida de Jó, em Jó 42:10, Deus tem o poder de restaurar as nossas vidas também. Mas para isso temos que ser fiel até o fim. Mesmo que gema, mesmo que saia sangue, mesmo que você olhe para um lado e outro, você não vê saída, a saída é Jesus. A providência vem é dele. Eu sei que Deus ele está preparando algo para me entregar, mas no tempo dele, não é no meu tempo. Enquanto esse tempo não chega, ele tem cuidado. Sábado eu fui, quarta-feira eu fui ministrar numa igreja. Eu estava com muita dor. Quando eu faço alguma coisa aqui em São Paulo estava frio. Ontem, hoje que está esquentando mais um pouco. Então, como eu tenho o pulso quebrado, dói muito. E a moça tinha passado para me usar esse negócio aqui. Eu falei: meu Deus, eu sei que o senhor vai preparar. E Deus preparou o dinheiro para me comprar esse negócio aqui para colocar para me ajudar nas dores que eu sinto, nas coisas que eu tenho que fazer. Ele me ajuda em muito. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor. E muita gente olha para as nossas vidas e fica sem entender como que ela ainda está de pé. Porque pelas pessoas era para você e eu estar frustrada, prostrada, sem força. Mas quando eu sou fiel a Deus, a força vem dele. A minha força é do Senhor. Aqui no Jó 42:10, Deus con- confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E Deus virou o cativeiro de Jó. Por quê? Porque ele foi fiel, ele sentiu as suas dores, mas quem ouvia era o Senhor Jesus. Se ele chegou a se queixar do estado que ele estava, quem ouviu foi o Senhor Jesus. E todos aqueles que viu o momento de Jó, aqui no 24, no 42:11, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoneram dele e o consolaram. Ó, depois que Deus virou o cativeiro de Jó, depois que Deus ele começou a trabalhar de uma forma especial na vida de Jó. Então as pessoas começaram a ver que Deus era na vida de Jó. Mas quando Jó estava passando para a escassez, as pessoas eles duvidavam. Então é bom a gente fazer uma aliança só com o Senhor Jesus, porque é o único que vai nos entender, é o único que vai pegar nas nossas mãos, segurar e levar nós nos lugares que Ele quer que o nome dele seja glorificado. E uma coisa eu falo, igreja, eu fico falando assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor vê em mim, porque tem muitas pessoas que acham que era para me ter tá parado, que já falaram isso para mim. Porque você não dá um tempo assim de estar indo ir nas igrejas pregar, de ir nos cultos, até você melhorar. Eu falei: você acha que eu não estou melhor? Eu estava em cima de uma cama. Eu fiquei quase um mês internada e fiquei é, desnorteada ali. E quando eu retornei, veio preparada a cirurgia da minha perna. E quando eu vim para casa, que eu tive alta, eu já vim glorificando a Deus. Eu estava paralisada lá sim. Deus ele estava trabalhando não só na minha vida, mas na vida daqueles que num dia viu o acidente, em vez de eles orarem a Deus, eles foram murmurar. Já pensou? Você ser um servo do Senhor, ver uma pessoa que está no estado ali, com dor, e você não fazer a sua oração, nem que seja em pensamento. Muita gente são curiosos. Serve a Deus sim. Quer sim ver você bem, mas não melhor do que eles. Então aqui eu vejo o agir de Deus sobre a vida de Jó, sobre a sua família, porque Jesus ele restaurou tudo. Aleluia, Jesus, uma pessoa que eu tenho certeza que essa família que o Senhor preparou para Jó foi pessoas tementes a ele. Tem pessoas que não olhavam só para sua para os bens materiais como a primeira família que Jó tinha. Às vezes o que a gente é para nós é perca, para Deus é um livramento que Ele está dando sobre nossas vidas.
E eu sou tão grata ao Senhor por Ele cuidar de mim. Não é os médicos que estão cuidando de mim, é o Senhor Jesus. E quando as pessoas é, reconhecem que eu tenho algo de Deus para passar para elas, elas me convidam. E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu ocupando a minha mente na palavra do Senhor e abrindo a minha boca para as pessoas ouvir o que Deus ele faz, está sendo melhor para mim do que eu ficar parada e esperar tudo ficar bom para me fazer a vontade de Deus. Não existe isso. Porque todos os dias nós vamos passar por uma peleja. Aleluia, Jesus. E se a gente for escolher fazer algo para o Senhor quando tudo estiver bem na nossa vida, isso não vai acontecer, porque os dias são mais. E o Senhor Jesus, ele está olhando lá do céu, verdadeiramente quem é fiel a Ele. Porque falar para que servimos ao Deus é fácil, mas o Jesus testa na hora das dificuldades. A quem você está temendo? Porque tem muita gente que está temendo a perder as coisas, tem pessoas que estão perdendo porta de emprego, está ficando desesperado. Deus é o dono do ouro e da prata. O que Deus ele quiser fazer sobre a nossa vida, Ele sabe como Ele vai fazer, como Ele vai agir. Eu louvo a Deus, porque... E às vezes eu falo assim, o que será que o Senhor viu em mim, Deus? Porque eu já passei por tantas dificuldades, o Senhor sabe, né? Eu tenho um novo casamento, alguns irmãos sabem que eu já dei meu testemunho, que o Senhor preparou uma pessoa temente a Ele e que sempre vai na casa do Senhor, junto comigo. E na época que o Senhor preparou isso na minha vida, eu fui muito criticada, que não existia separação, que Deus condenava separação, divórcio, mas Deus sabe o que eu passei. Ele sabe. Em nenhum momento eu chegava para ninguém para falar, mas eu ficava nos meus joelhos. Eu falava, Deus, eu não quero te deixar, porque eu era convidada a deixar de ser Deus, a deixar de ir para a igreja, que isso era coisa de gente louco. E eu falava, pois eu prefiro ficar nessa loucura, porque sem você eu vivo, mas sem meu Deus não. Então, eu mostrei, não foi para o homem, a minha fidelidade foi para Deus. Então, eu disse, Deus, quando chegou num momento, eu disse, Deus, seja feita na minha vida a tua vontade. O Senhor que conhece os corações e eu não. E o Senhor foi numa ligeireja tão rápida que ele agiu sobre a minha vida. As pessoas que me conhecem sabem, né? O meu testemunho como que foi. Porque eu vivia um casamento de vergonha, de humilhação. E muitas vezes, quando eu ia para a igreja com as minhas filhas, eu via as pessoas falando mal de mim, falando coisas ruins por estar na igreja, e elas mesmas comiam o dinheiro que elas disseram que era para mim. Mas Jesus nunca deixou faltar, como eu falei. E hoje, Deus ele fez assim um agir tão lindo, que ele deu uma pessoa que cuida, que me ajuda em tudo, em tudo. E também está aprendendo a ter experiência com o Senhor Jesus. Porque tudo que eu passo, seja dores, é, seja desgaste, ele está do meu lado. E quando Deus ele abre as portas, usa pessoas que nós nem esperamos para me abençoar. E eu digo para ele, tá vendo? Que vale a pena ser fiel a Deus, só a Ele. Porque eu já falei e falo, eu não ligo para ninguém, não mando mensagem para ninguém falando das minhas dificuldades. Mas Jesus, ele vê. Porque quando eu dobro os meus joelhos, eu falo para ele, Senhor, o Senhor está vendo as minhas condições. Eu não estou trabalhando não porque eu não quero, eu não tenho mais saúde para isso. Eu não tenho saúde para trabalhar para o homem, mas eu tenho saúde para trabalhar naquela obra, porque esse era o meu sonho. E aonde eu trabalhando, eu não podia fazer isso. As pessoas mandavam mensagem, querendo uma oração, e eu não podia, naquela hora, naquele momento, orar com essas pessoas, porque senão iam chamar a minha atenção, né? As pessoas da empresa. Mas o Senhor sabe como trabalhar na minha vida e na tua vida. Se o Senhor ele tem uma obra para ser feita, e essa obra vai ser através de você, pode ter certeza que não adianta você se esconder. Ele te acha, aleluia! O Senhor te acha. Porque o Senhor quer um soldado de
pé, aleluia, mesmo que a alma esteja sangrando, porque tem pessoas que o Senhor quer fazer para o Senhor quando elas receberem, não é assim, aleluia, você tem que fazer para o Senhor, mesmo que você não tenha, porque o dia da manhã pertence a Ele. E ele tem provido coisas assim sobrenaturais sobre a minha vida, mas o inimigo ele fica tão furioso que ele quer de qualquer jeito me paralisar. Eu falei hoje para a irmã Líbia, sábado o culto foi tão especial que eu me doei para o Senhor. E quando terminou o culto, que eu vim para casa, que eu saí do carro, que eu vinha em direção para entrar na minha casa, eu caí. Eu mandei até foto para a irmã Líbia e machuquei o pé, que foi operado. Mas ali eu levantei e fui dando glória. Senhor, não aconteceu nada, não quebrou nada, Senhor. A única coisa que fez foi um arranhãozinho, porque eu estava na tua casa. Eu estava glorificando o teu santo nome, Pai. O inimigo ele está furioso, Senhor. Mas o Senhor me conhece como ninguém. Quando eu cheguei na minha casa, que eu tirei meu vestido, que eu me sentei, eu vi um pouco roxo. E eu falei assim, obrigado, Deus. Não quebrou nada. Porque muitas vezes, preste atenção, o inimigo ele tenta colocar medo. E muita gente deixa de fazer a obra do Senhor com medo. Mas a única pessoa que pode fazer algo sobrenatural sobre a minha e a tua vida é Deus. A palavra de Deus está falando aqui. Jó está se expressando do que ele passou. Aleluia, Jesus. Ele não se pegou a bem materiais, porque senão ele tinha se matado. Pelo que ele estava passando, a perder toda a sua família, toda a sua fortuna. Mas ele sabia que alguma coisa Deus ia fazer para a vida dele. E eu te falo nessa tarde, não desiste, não desanime, porque o Espírito Santo de Deus está dando no meu coração que tem pessoas desanimadas, Arabadaraçuricatai, ai, Rabadaraçui, querendo parar, aleluia, falando que está tudo difícil, se você parar é pior, aleluia, Rabadaraçuricatai, porque quando você volta para o final da fila, aleluia. Peça para que o Senhor segure nas suas mãos, aleluia. E não desista, mas persista como Jó ele fez. A minha vida não tem sido fácil, aleluia. Mas eu dou risada, porque é aquele que vai preparar, louvado seja Deus, a minha vitória, ele me ama, aleluia. E ele te ama também. E se você quer ver Deus ele ficar triste, é quando ele olha lá do céu, está preparando bênçãos e vê os seus filhos e suas filhas querendo desistir, desanimar, murmurar, aleluia, Jesus, trabalhará suricatai, aleluia. Você vê a Deus de qualquer jeito, tem muitos que quer, quem não quer, mas aqueles que servem a Ele, com sinceridade e com temor, paga preço. Paga preço, tem medo, mas eu profetizo nessa tarde que todo medo que Satanás queira lançar na vida de vocês, aleluia, Jesus, eu já quebrou, já caiu por terra, Labadaraçuricatai, porque assim como ele lhe preparou a vida de Jó, assim como ele preparou na vida dele um extraordinário, aleluia, ele vai preparar sobre as nossas vidas também. Mas para isso nós temos que mostrar para ele a nossa fidelidade, aleluia. Porque quando a gente mostra isso para ele, louvado seja Deus, ele ajuda nós em tudo. Em tudo. Hoje você não tem, mas amanhã Deus ele prepara, aleluia. E tem pessoas que não acreditam que Deus ele faz isso, mas ele faz que eu sou prova viva, aleluia. Que o Senhor tem usado pessoas para me ajudar. Eu tive uma perícia dia 7 ou foi dia 8 desse mês. E eu saí de casa orando e pedindo a Deus. Eu não tenho medo, mas eu sei que a pessoa que está lá é pessoas que não têm temor a Deus. Está ali para mandar e desmandar e pronto. E quando eu entrei com o meu pé doído, que da minha casa para esse lugar era 1 hora e meia de carro. E eu vi que aquela pessoa, ela, no semblante dela, ela estava como se imaginasse que eu estava ali fingindo. Ela não me deu bom dia, toda fechada. E eu falei, eu trouxe vários exames para a senhora dela. Ela disse que era só o recente. Eu falei, misericórdia. E assim. E ali eu dei o recente que foi o meu atropelamento. Mostrei minha perna, ela não quis nem olhar direito. E ela falou assim, eu não sei, eu não lembro o que eu falei, que ela disse assim, vamos parar essa perícia. Eu falei, a senhora que sabe. E quando terminou, eu me levantei para pegar minhas coisas.
E eu falei para ela que o Senhor Jesus, o Deus que eu sirvo, ele venha trazer paz e alegria ao seu coração. Ela baixou a cabeça, peguei minhas coisas e saí. Cheguei para o meu esposo e eu disse: olha, eu não estou acostumada com um não do homem, mas o Senhor, ele está permitindo para ver onde está a minha fé. Eu tenho anos parado numa empresa que eles não podem fazer nada comigo enquanto o INSS fazer alguma coisa. Eu não estou preocupada com isso. Deus, ele sabe. Porque quando eu estava para sair dessa empresa, eu ia pedir, ia fazer um acordo com eles. Eu subi na quarta-feira para falar com o gerente, ele disse que ia ligar para o contador e ia fazer um acordo comigo. E na sexta-feira eu ia assinar, e na segunda-feira eu não ia mais trabalhar. E isso foi o meu projeto. Quando eu falei para ele, ele aceitou. Vim para casa, desci a escada, sabe? E com a angústia dentro do meu coração. Eu disse, o Senhor disse que ia me tirar daqui. Mas mesmo que eu perca dinheiro, eu não tenho nada, eu não quero perder a minha fé, porque aqui são umas pessoas incrédulas que só pensam em dinheiro. E muita gente ali não gostava nem de ver, porque na hora do almoço eu falava da palavra do Senhor, na hora do café eu falava da palavra do Senhor. Quem fosse na cozinha para tomar café comigo, ouvia eu escutando louvor, palavra. E na quinta-feira que eu ia, na sexta-feira, para assinar, né? Isso foi na quarta que eu falei com ele. Na quinta-feira eu fui trabalhar e ele disse: amanhã chegam os papéis. E eu desci e eu falei para uma moça lá. Eu disse: olha, eu tô achando, sei lá, se for de Deus eu vinha, eu saí tudo bem, mas que Deus vai abençoar essa empresa, porque eles não gostam de que fale de Deus. E eu não tenho outro nome para não falar se fosse o de Deus. Vim para casa. Quando foi na quinta-feira que eu terminei meu serviço, e bati o cartão, e a empresa é cheia de câmera para ver nós. Só não tem câmera dentro do banheiro. E quando foi na quinta-feira que eu cheguei em casa, muito cansada, sentindo muitas dores, quando eu entrei, aleluia, eu comecei a passar muito mal. Do nada. Falei, meu Deus. Quando meu esposo chegou, 10 minutos que ele chegou, eu passei mal e acordei sem falar meu nome, sem falar nada. Me levaram para o hospital. Quando cheguei lá, o médico falou para o meu esposo, ela teve um AVC, vai ter que ficar internada. Fiquei internada. E desse AVC, o meu lado direito, ele não tem tanta força. E quando eu saí da internação, eles ficaram muito agoniados, porque eles não queriam me perder. E não ia encontrar uma pessoa, porque o que eu fazia sozinha hoje é duas mulheres que fazem. E o gerente me chamou lá, que eu mandei um papel para ele, e esse papel estava escrito que eu tinha que ficar 30 dias afastada. E ele me aconselhou: olha, não entre no INSS, não. Você vai ficar sem receber. Fica aqui trabalhando, e deixei ele falar bastante. E eu estava com dificuldade de falar. Quando terminou, eu falei: seu Valdir, é isso que o senhor tem que falar para mim? Eu disse: é. Eu sirvo ao Deus, dono de ouro e da prata. Se o INSS não tiver dinheiro para me pagar, não tem nada. Ele vai preparar, porque de fome eu não vou morrer. Isso aí. E estou até hoje. Fez 4 anos que eu estou afastada. E é um mistério esse afastamento, porque a missionária falou para mim, mulher, não dá para entender tudo. Eu nem tu cura de uma vez para tu voltar a trabalhar e nem ele te dá o teu auxílio para ser permanente. Eu disse, olha, mulher, tá na mão dele e quem vai decidir é ele. Porque se eu tivesse pressa, como as pessoas têm, eu não estava mais na presença do Senhor. E eu louvo a ele, porque sempre eu falo, pai, o meu patrão é o Senhor. E eu sei que como Deus, ele relatou e levantou Jó de uma forma linda, ele vai fazer isso nas nossas vidas também. Seja qual for o impossível que a gente está passando, não temos que murmurar, não temos que deixar de falar do nome santo do Senhor, porque Ele é fiel. Eu ainda vou falar aqui para vocês, louvado seja Deus, que o Senhor Ele fez na minha vida, porque eu creio que Ele vai fazer, aleluia. E todas as pessoas que Ele tem usado para me abençoar. Eu falo, Jesus, que o Senhor venha abençoar 100 vezes mais. Aleluia.
porque são pessoas que realmente é tocada pelo teu Espírito Santo. Só tenho que agradecer a Ele. E eu sei que logo, logo, ele vai falar para vocês que o Senhor ele fez o impossível na minha vida. Aleluia. E o tempo é dele, não é meu. Que Deus ele possa trabalhar assim os sentimentos de cada uma de vocês. Que o Senhor ele venha aumentar nessa tarde a fé de vocês. Que o Senhor venha dar mais e mais e mais coragem. Que vocês venham ser uma soldada daquelas que, mesmo ferida, você ainda se levanta para ir para a guerra. Guerra espiritual que eu estou falando, tá bem? Que Deus abençoe a vida de vocês. Agradeça ao Senhor por essa rica oportunidade. Amo todas vocês. Eu aprendo tanto com vocês, que os Deus ele sabe. E todas as pessoas que Deus prepara para me ajudar são pessoas do grupo, esse grupo que Deus colocou na vida da irmã para estar levantando, né? Que faz anos que eu conheço ela, a mãe dela, e assim, temos uma intimidade linda, porque nos meus processos, dos meus netos, cada um deles que passou por um processo e foi é, internado, eu tive apoio e ajuda de oração da irmã Líbia e da sua mãe, irmã Isabel, viu? Para mim são umas pessoas que, sem palavras, eu chamo a irmã Isabel de missionária, porque é, e a irmã Lívia de pastora. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que essa palavra venha para entrar sobre o teu coração. E se você é, está com medo de fazer a obra, pede para Deus tirar, porque Ele vai fazer o sobrenatural sobre a tua vida, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, aleluia, e que vocês fiquem firmes na rocha que é Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigado por mais essa vez, mais uma oportunidade que foi dado para mim, amém? Deus abençoe.